Vamos lá, Vascão da Gama. Fala, Breno Monsef. Pelo lado do Vasco, a gente, é claro, repercute essa derrota, porque o Vasco voltou pro Z4, ficou com 30 pontos na 17ª colocação, já que o Goiás pontuou, então ultrapassou o Vasco. Sempre bom a gente falar disso. O Goiás empatou fora de casa e aí o Vasco voltou para a zona do rebaixamento. Mas algo pra gente destacar do jogo de ontem, na verdade são dois algos, Azevedo. Primeiro, a festa da torcida, que reconheceu, aí o segundo algo, a atuação do Vasco de ontem. Você até falou na transmissão ontem, Azevedo, que o jogo foi muito bom, que o Vasco atuou muito bem e a torcida reconheceu isso. Continuou cantando mesmo depois da derrota, mesmo depois dos 90 minutos. E quem fala sobre isso é o técnico Ramon Dias. A gente vai ouvir o que falou o treinador Cruz Maltino aqui na Transamérica. Primero que yo me siento muy orgulloso de estar en este club vasco, que tenga el público que tiene y también los jugadores, la intensidad y cómo estamos compitiendo a nivel nacional contra un equipo que tiene el mejor presupuesto del fútbol brasilero, que es Flamengo, tiene los mejores jugadores, tiene uno de los grandes entrenadores también, y Vasco pudo competir, pudimos crearle situaciones, pudimos realmente hacer un partido intenso, que por momentos tuvimos algunas chances para poderlo ganar, y creo que al resultado justo hubiera sido un empate, porque los dos equipos se crearon situaciones. Para el espectáculo fue um partido muy bueno, porque fue intenso de los dos lados. Então tá aí o Ramon Dias, que também destacou que pra ele o resultado justo era o empate, que o jogo foi bom também, ele reconheceu isso que você também falou ontem na transmissão aqui da Transamérica, Azevedo. Agora é o seguinte, Inter e Goiás, os dois próximos adversários. Quinta-feira, Internacional em casa, em São Januário. Também, obviamente, teremos casa cheia. E no domingo pega o Goiás. Pode ser confronto direto, porque o Goiás está logo à frente com 1 ponto a mais. E aí, mesmo que os dois vençam, ou empatem, ou percam na próxima rodada, façam aí pontuações iguais, o Vasco segue dependendo só dele. Ou seja, vencendo os dois próximos jogos, sai do Z4, independente de qualquer outro resultado. Segue dependendo só de si, o Vasco da Gama, para escapar do rebaixamento. E a gente, é claro, vai acompanhar a preparação para o jogo de quinta. Vamos seguir acompanhando, é claro, aqui na Transamérica. Azevedo. Tá legal, valeu, Breno Monsef. Que jogaço de futebol, que clássico excelente que nós tivemos ontem no Maracanã, com duas equipes se enfrentando de igual para igual. E aí eu sou obrigado a concordar com o técnico do Vasco, com Ramon Dias. Claro que futebol não tem essa de placar justo. Cara, futebol é quem marca o gol, né? E do outro lado, do Flamengo ontem, com uma excelente atuação do goleiro Rossi, fez toda a diferença, mas vitória do Flamengo não foi absurda, uma vitória do Vasco não seria absurda, e o empate seria, de repente, para mostrar o equilíbrio desse jogo, né, Gabriel? Acredito nisso também. Eu não gosto de falar também em justiça em futebol, porque no fim das contas tem um objetivo muito claro no futebol, né? Pode ser que um time domine o outro 90 minutos, dê 30 chutes à meta e o outro vá lá uma vez e vença o jogo. E quem teve maior competência? Quem foi uma vez meter a bola na rede? Não foi isso, tá? Que aconteceu ontem. Tô só dando um exemplo. Sim. Ontem foi um jogo, como você falou, extremamente equilibrado. É bom a gente salientar a qualidade do espetáculo, como o jogo de futebol em si teve tudo aquilo que a gente gostaria de assistir. Um bom duelo tático, 2 treinadores extremamente capacitados, jogadores bem treinados dentro das 4 linhas, e prevaleceu a qualidade do Flamengo num detalhe. Eu acho que a lição que o Vasco tem que tirar desse jogo, às vezes, é o seguinte: você enfrenta um adversário mais forte do que você. Quando você tem chance, é preciso ser efetivo. É preciso botar a bola no fundo da rede, é preciso matar o duelo. Se você não faz isso contra um adversário mais forte, você abre margem para esse adversário dar 1 ou 2 estocadas e acabar vencendo o jogo. No momento em que sai o gol do Flamengo, ou pelo menos no meu entendimento, o Vasco estava até melhor. Era um recorte do jogo em que o Vasco demonstrava a capacidade de sair na frente, no momento em que um gol praticamente definia a vitória. O Vasco não conseguiu botar essa bola no fundo da rede, o Flamengo teve uma boa possibilidade, uma jogada extremamente bem montada, e aí saiu o gol do Flamengo. Quando você enfrenta uma equipe como o Flamengo, por mais que esteja passando por uma reconstrução, uma reformulação como o Tite, ainda é uma equipe muito qualificada.
é o melhor elenco da América do Sul e o maior investimento do continente. Então o Vasco não matou quando teve possibilidade, acabou abrindo margem para o Flamengo vencer a partida, e aí não tem muito o que avaliar em termos de justiça, em termos de placar que deveria ter acontecido. O Flamengo foi mais eficaz e por isso venceu o jogo. Agora, boa resposta do Vasco, hein? Boa resposta. Num jogo complicado, o Vasco demonstrou que ainda tem muita lenha para queimar no campeonato, e por mais que o cenário de momento aponte o Vasco na zona de rebaixamento, eu acho que deu até para adquirir confiança com base no jogo de ontem. Eu também acho. Olha aqui o Neilson Santos. Sou flamenguista, mas acho que o Vasco não cai, vem jogando bem. Quem caiu é o Santos, tem jogado muito mal. Aliás, cara, só um parênteses aqui, porque uma derrota do tamanho que o Santos sofreu, isso abala demais qualquer grupo, né? Cara, é curioso, né? Porque o Santos vinha de uma derrota pro Bragantino. E antes vinha de uma sequência, no menos de 3 vitórias. Ou seja, tinha dado uma boa reagida. Perder pro Bragantino, acho que foi até algo dentro de uma normalidade. Perdeu pra quem tava lá em cima na tabela. Agora, tomar de 7 pro Inter, que também vinha se rastejando no campeonato. Pensando agora do ponto de vista do Vasco, tá? A gente não tem nenhum compromisso com o Santos. Eu vejo como excelente. Não só pela derrota, que a derrota traz o impacto da rodada, mas uma derrota por 7. Mexe muito, uma derrota que castiga demais, causa ira na torcida, instabilidade no dia a dia dos jogadores. A queimar no pé na próxima rodada. Eu acho que pro Vasco essa foi a grande notícia da rodada. Foi sim. Eu achei interessante ontem a torcida do Vasco aplaudindo o time, né? O reconhecimento de uma boa atuação do Vasco. O Vitor Rocha, Flamengo achou um gol, o Vasco merecia ter ganho, porém, entre merecer e ganhar tem muita diferença. Como vascaíno, estou muito otimista pro ano que vem, pois já tem uma espinha dorsal. Ano que vem, Série A. Também estou acreditando muito que o Vasco não vai cair. Boa tarde, Papo de Craque, primeira edição. Boa. Aqui é o Fernando, vascaíno. Fala, Fernando. Os flamenguistas estão zoando aí, mas a sorte é que eles conseguiram contratar o Tite, né? Porque só fazendo a retranca mesmo, jogaram igual o time pequeno, depois que fizeram o gol. Jogaram tudo atrás, retrancou tudo. Tite é retranqueiro e foi isso que ele fez. E é assim que ele vai levando o Flamengo, vitórias de 1-0 e olha lá, se ganhar, né? Vale, obrigado pela participação. Eu só vou discordar de você, respeitando a sua opinião, pelo seguinte: o Tite, depois do gol do Flamengo, do Gerson, o Tite fez alterações e ele em nenhum momento fechou o time, né? Existe uma situação natural das equipes que estão na frente, quando vai se aproximando pro final do jogo, essas equipes vão se retraindo para evitar um gol do adversário. E o Vasco estava pressionando demais. Mas assim, eu acho que até injustiça acusar o Tite retranqueiro no jogo de ontem, porque ele colocou o Cebolinha, que é um jogador de frente, ele colocou o Luiz Araújo, né? Ele em nenhum momento o Tite fechou a casinha, né, Gabriel? O Vasco teve mérito de empurrar o Flamengo para defesa em alguns momentos, né? No jogo que cabe ao Vasco, um jogo de maior velocidade, o Tite até falou sobre isso, né? Um jogo de transição, de bola um pouco mais esticada. Em algum momento você acaba recuando porque o seu adversário te obriga a isso. Não podemos nunca esquecer, né, Azevedo, que são 2 times disputando um jogo de futebol. Não é um time só fazendo o que quer, o outro time acaba mexendo no desenho do jogo também. Mas eu acredito que a atuação do Vasco, as últimas atuações, e essa principalmente de ontem, deixam o torcedor extremamente otimista, né? Eu acho que quem for se apegar a desempenho tem um motivo para terminar ontem o jogo de forma confiante. O Vasco, ele conseguiu apresentar organização, qualidade, claro, né? Ficou faltando qualidade na definição, que poderia ter dado ao Vasco até uma vitória, ou pelo menos ter garantido o empate. Infelizmente não aconteceu, é porque o Vasco está convivendo com uma urgência muito grande por resultados. A gente tem falado sobre isso. É um outro time no segundo turno e precisa lidar com o rombo que foi causado no primeiro turno. E aí a gente tá cobrando desses caras um resultado atrás do outro, quando eles ainda não têm essa capacidade de entregar um resultado atrás do outro. O Vasco vai oscilar, o Vasco vai tropeçar, o Vasco de repente vai esticar essa disputa contra o rebaixamento até ali o finalzinho do campeonato, mas o importante é que, olhando ali pra quem tá lutando contra o rebaixamento, o Vasco hoje é uma das equipes que consegue jogar melhor, nem sempre converte isso em resultado. Aí tem um pouco de nervosismo, tem um pouco de falta de qualidade técnica, tem um pouco de pressão. Pô, o cara tá jogando com a camisa do Vasco. O time não pode cair mais uma vez. Encara o Flamengo, um grande goleiro do outro lado, fazendo grandes defesas. Então tudo isso interfere um pouquinho no jogo, cara, mas o desempenho é legal e eu tô muito confiante que o Vasco vai conseguir escapar do rebaixamento.
pra quem vai se apegar a resultado, e eu não vou criticar, tá? Porque a essa altura, realmente, o que mais interessa é o resultado. Já não importa tanto o desempenho. Mas a gente precisa pegar aquilo que a gente tá vendo de positivo do Vasco. Quem tá ouvindo o programa hoje acha que o Léo Jardim não fez nenhuma defesa. Que isso, arrego? Chatice, cara. Vocês são muito mimados, cara. Pelo amor de Deus, mano. Vamos lá, gente. Pistolou, Gabriel pistolou. Todo mundo 20 e pouco, 30 anos de idade. Vamos lá, galera. Vamos pegar no tranco aí, vamos acelerar o amadurecimento, pô. O Frank tá aqui. Azevedo, jogar bem e não mostrar resultado não serve. O Vasco vive de esperança há muitos anos. Prefiro que jogue mal e ganhe que jogar bem e ter esperanças. Estive no jogo e bati palmas, mas... Aí ele coloca uma... Então, mas se esse time jogar mal, não vai vencer nunca. Ah, sim. O time que joga mal e vence é Flamengo, é Bragantino, é Botafogo, as equipes que estão lá em cima. Bragantino ontem não jogou bem contra o Fluminense, venceu o jogo. Esse time do Vasco, se jogar mal, a tendência é ir ladeira abaixo. Então eu tô me apegando ao desempenho, porque é isso que vai aproximar o Vasco um pouco mais das vitórias.